quem eu sou em Deus. Eu não sou, e você também, qualquer pessoa. Nós precisamos entender, começando pela mente e descendo ao nosso coração, que nós somos filhos amados de Deus. Muitos de nós temos dificuldade de enxergar e de experimentar a paternidade. Tem muita gente nas igrejas que ainda tem dificuldade de saber, e não só saber, mas experimentar, que possui um Pai amoroso que ama incondicionalmente eu e você. E eu queria levar você a pensar em 3 coisas importantíssimas que fará com que você entenda ainda mais, se ainda não entendeu, de que você é um filho amado. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, primeira carta que Paulo escreveu a esta igreja, no Novo Testamento, no capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Eu quero ler um versículo e extrair aqui 3 coisas necessárias para você entender a sua paternidade. Entender de que você é um filho amado. E se eu perguntar se você já entendeu, a grande maioria responderá: sim, já entendi. Eu sou amado de Deus. Mas por vezes as nossas atitudes e os nossos comportamentos declaram o contrário. Olha, um livro que eu recomendo, eu não tinha nem pensado e nem coloquei no meu esboço, mas se você quer aprender e ouvir um pouco sobre paternidade, eu aconselho você ler o livro do pastor Fabiano Ribeiro, da Igreja da Cidade, em São José dos Campos. O título do livro é Paternidade Bem Resolvida. Uma jovem, um tempo atrás, falava comigo e eu indiquei esse livro. Ela está lendo e eu perguntei para ela no domingo passado. Ela falou: pastor, eu estou finalizando. Eu falei: assim que você acabar, eu quero me sentar com você e eu quero te ouvir. O que esse livro, o que ele trouxe para você de revelação sobre paternidade. Tem muita confusão na mente das pessoas. E eu quero nesta manhã tocar um pouco nesse assunto, porque eu creio que vai nos ajudar. Então, o versículo 16 de 1 Coríntios 2 diz assim para todos nós: pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Aí em seguida tem uma afirmação: nós, porém, temos a mente de Cristo. Você pode declarar isto de forma profética sobre você? Diga: eu tenho a mente de Cristo. Agora diga para a pessoa do seu lado: você também tem a mente de Cristo. Fazer uma confissão e uma declaração é fácil. Há uma afirmação aqui que nós precisamos, nesta manhã, procurar amplificar, porque de verdade, irmãos, tem muitas imagens, muitos sons, muito visual nas nossas mentes que nos prejudicam e que por vezes você e eu pensamos assim: será impossível eu experimentar o que Deus está prometendo. Eu tenho, de uns tempos para cá, me dedicado muito à oração, no sentido de: Senhor, o que eu estou pensando é certo ou errado? Para quem me acompanhou na última semana de primícias, eu discorri, eu aprofundei, eu
Eu tive domingo passado uma irmã que me abraçou na saída e disse: pastor, que pena que foram só 5 noites, o senhor poderia falar um mês todo sobre aquele tema. Tudo o que eu estava precisando estava no que o Senhor estava falando. Mas eu disse para ela: não é o que você estava precisando, é o que nós precisamos. Tem muitas imagens na nossa mente, muitos sons que chegam na nossa mente, que são prejudiciais, que nos impedem de experimentar o favor de Deus. E o Senhor diz aqui, através do Espírito Santo, por meio de Paulo, que você e eu temos a mente de Cristo. Então, como é que a gente pode impedir, apagar estes sons, estas imagens, de ocupar a nossa mente ou os nossos pensamentos? Traduza mente por pensamentos. Aquilo que você pensa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem real, prático, que aconteceu há alguns minutos. Eu estava me preparando, eu estava na minha sala, e aí veio um pensamento assim: é bem possível que no culto do amigos não tenha amigos hoje pela primeira vez. É assim que vem uma imagem, é assim que vem um pensamento. Mas hoje, quando a Nádia aqui apresentou a Raquel, o Espírito Santo disse assim para mim: você viu como o seu pensamento estava errado? Você viu como a sua mente foi catalisada para o que é errado e não para o que é certo? Porque na mente humana teríamos que ter aqui 50 amigos, 100 amigos, uma multidão de amigos pela primeira vez. O Senhor mandou um. Vamos valorizar este um. Louvado seja o Senhor. É isto que nossa mente precisa entender. Então, quais são as 3 coisas que eu quero nessa manhã entregar para você, a fim de que você entenda mesmo, e eu também, que possuímos a mente de Cristo. 3 coisas necessárias para ser um filho amado, que já somos em Deus. Você precisa da renovação da sua mente com boas lembranças. Você pode repetir isto? Eu preciso renovar a minha mente com boas lembranças. Jeremias, quando escreve o livro de Lamentações, no capítulo 3, verso de número 21, ele diz assim, eu queria que você explodisse agora em voz alta e dissesse assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A tradução da NVI diz diferente. Leia na tradução da NVI, vai lá. Todavia, o que é que o profeta está dizendo para mim e para você? Traga à sua mente, traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Leve os seus pensamentos a Deus, lembre-se de que você possui a mente de Cristo e traga à existência, traga à sua memória boas lembranças. Amém? Quantos estão comigo nesta manhã? Então, se o profeta disse que é para trazer boas lembranças, lembrar disso, trazer coisas que me vão causar, sabe, esperança, esperar em Deus, saber que o meu Deus é um Deus que faz, que age, que promete e cumpre o que falou. Isso é tudo que eu preciso para entender de quem eu sou. Eu sou um filho amado. Por exemplo, você pode hoje mesmo ter tido um pensamento, eu dei um exemplo aqui sobre uma realidade, mas você pode ter sido traído nesta manhã por um pensamento errado. Você quer ver um pensamento errado? O meu Pai Celestial não me ama. Se Ele me amasse, Ele já teria me favorecido nisto que eu tenho vivido, padecido, sofrido, vivido há tanto tempo.
Talvez nesta manhã você acordou com esse pensamento. Talvez a sua história tenha sido de um pai biológico não presente, não aquele que estava nos momentos mais cruciais da sua vida. E você pode ter sido traído nos seus pensamentos, dizendo assim: isso não acontece com ele, porque ele teve um pai que o instruiu, que investiu, que fez coisas na vida dele ou dela, mas comigo foi diferente. Mas o que a palavra diz através de Jeremias? Que em momentos em que você e eu estamos sendo traídos com pensamentos errados, nós temos que buscar a esperança do Deus que promete e não falha. Amém? Outra coisa que eu queria deixar para você, e eu me lembrei disto. É importante a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança, porque a palavra diz em Provérbios 23, 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Alma, para quem está fazendo o curso Imersão, nós temos falado muito sobre como a alma deseja e quer predominar. Alma nos sentidos naturais, aquilo que você pensa, aquilo que você ouve, aquilo que você fala, aquilo que você toca. Então, pelo Espírito Santo, Salomão escreveu o seguinte: assim como imagina a sua alma, seus pensamentos, assim é você. Como é que você se vê? Como é que você pensa acerca de si mesmo? Você pensa como um derrotado? Como um filho não amado? Ou você se vê como alguém que Deus o ama tanto e que por amar tanto você, entregou o que tinha de melhor, entregou Jesus. Deu Jesus para você viver uma vida abundante. Sabe, irmãos, a Bíblia ela é muito clara, ela é esclarecedora quando fala sobre ter a mente de Cristo. Houve 12 homens. Quantos homens? 12 homens, escolhidos por Moisés, para ir a um lugar e trazer um relatório. Era a terra que Deus já havia prometido para uma nação. Interessante que quando aqueles 12 homens voltam, 10 deles, quantos? 10 deles tinham sido contaminados no seu modo de ver e de pensar e de falar. Eles viram obstáculos, eles viram gigantes, eles não viram nada de bom na terra que Deus havia prometido. Mas a Bíblia, e eu gosto da Bíblia porque ela destaca tanto o negativo, mas ela exalta o positivo. A parte que é para nós, como filhos amados. E aí chegam 2 destes 12, um deles é Josué e o outro é Calebe. E eles falam para os outros 10 pararem de pensar assim. Por vezes você precisa na sua casa, e eu também, nos levantarmos e dizer quando alguém pensa de forma equivocada. Dizer, não pense assim, não fale assim, não veja assim. Olha o que Deus diz na sua palavra, olha o que Ele prometeu na sua palavra. Por isso que eu iniciei essa manhã falando sobre, muitas vezes, as pessoas terem uma mente confusa. E isso muitas vezes está dentro da nossa própria casa. Pensamentos errados. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E Josué e Calebe mandaram calar aqueles 10, disseram, pode ter gigantes, pode ter tudo que vocês disseram, mas tem uma coisa que vocês omitiram e que Deus prometeu, Ele está conosco, e nós vamos comê-los e destruí-los como gafanhotos. Olha a diferença de você possuir, e não só possuir
você praticar a filiação e ter a mente de Cristo. Porque a Bíblia discorre depois sobre a trajetória daqueles 10 e de 2. Os 10 que pensaram e falaram daquele jeito, morreram no deserto. E os 2 que pensaram e falaram diferente, viveram vitoriosamente. Qual opção você e eu escolhemos nesta manhã? Aquela que fala e pensa e que morre, ou aquela que pensa e fala e que vai viver vitoriosamente? Eu fico com a segunda opção, porque eu tenho a mente de Cristo e eu profetizo isto sobre a sua vida também. Amém? Então diga para quem está ao seu lado: renove a sua mente escolhendo boas lembranças, tendo boas lembranças. Uma segunda atitude que eu creio que é importante para a gente entender a nossa filiação é a gente lutar, diga lutar, com armas certas. A palavra de Deus diz em João 10, versículo 10, que o ladrão, diga o ladrão, vem para roubar, matar e destruir. Este é o pensamento que você não pode armazenar. Ele veio para isto. Mas você é filho amado. Você habita no esconderijo do Altíssimo. A sua vida está guardada com Cristo, oculta em Deus. O profeta diz que o Senhor levanta uma muralha de fogo ao seu redor. Então, mesmo que o ladrão, mesmo que Satanás intente roubar o quê? Os meus bens? Não. Roubar os pensamentos, roubar quem você é, roubar a sua identidade. Ele veio para isto. Aliás, é só para isto que ele veio. Roubar o desejo do coração do nosso Pai Celestial, que é de fazer de mim e de você um filho amado. Veja que antes de Jesus curar, fazer qualquer milagre, a primeira providência que o nosso Pai Celestial tomou foi que do céu se ouviu uma voz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Então a segunda atitude para você que é um filho amado: lutar contra os pensamentos que vêm na sua mente, ou as imagens que vêm, ou os sons que são emitidos, e você acaba atraindo isso para os seus pensamentos, é lutar. Lutar como Jesus está aqui através de João dizendo. Ele, o diabo, é mentiroso. Diga, o diabo é mentiroso. Eu não sei se você sabe, mas isto está escrito na Bíblia. Ele é o pai da mentira. João 8,44. Ele é o pai da mentira, então ele vai induzir você à mentira, fazer você pensar erradamente ou erroneamente. E como é que eu luto? Como é que eu luto, então, para que os meus pensamentos e a minha filiação não seja comprometida? Então tem um texto que a gente tem declarado já há algum tempo, na sala profética, a gente tem orado em cima dele, e há muito tempo essa comunidade já conhece, que é o texto de 2 Coríntios 10, 4 e 5. Eu queria pedir para você ficar de pé para ler esse texto. Esse texto não pode ser lido de qualquer jeito. Vamos projetar esse texto, Mateus, por favor? Versículo 4 e 5. Como é que a gente luta para que o ladrão que vem roubar, matar e destruir pensamentos que acabam se alojando, ou imagens que acabam se alojando na nossa mente? Então está aqui a resposta, e aqui estão as armas. Vamos juntos? As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para... Seguindo. Destruímos argumentos e toda pretensão
que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos o quê? Todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Aleluia! Lutar com a arma certa. A Bíblia não diz que você não vai receber, ou pensar, ou ver aquilo que o diabo vai fazer contra você. Ele veio para. Mas como é que eu vou lutar? A Bíblia diz, não é com armas humanas. Não faça assim. A Bíblia diz que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Por isso que eu disse que há muita confusão na mente. Fortalezas que se instalaram na mente de gente querida, de gente séria e sincera. Mas essas fortalezas são tão grandes que você não consegue ver e se sentir filho de Deus amado. Você diz assim, eu estou passando pela vida. Os anos estão se passando. E eu não estou vendo mudança, eu não estou vendo avanço. Isso é uma fortaleza na mente. E o Senhor diz para mim e para você que essas fortalezas se destroem assim. Primeiro, são argumentos. Não vem de Deus. Deus não argumenta, Deus promete. Deus não tem argumentos do tipo, se você... Não, Deus promete. E o que Ele promete, Ele cumpre. Como dissemos esta semana, né? No grupo em que nós estamos lá do time profético. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Deus prometeu, prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Então destrói argumentos. Toda altivez que se levanta contra o conhecimento, ou seja, toda fortaleza que se levanta na sua mente. Deus destrói. Deus destrói. Ele tem esta capacidade e esse poder de destruir isso na sua vida. E o que mais? Aí tem aquilo que você e eu precisamos fazer. Levar cativo o pensamento, ou seja, a mente. Dizer, Senhor, eu não vou dar brecha. Senhor, eu não vou dar vazão. Senhor, eu não vou ficar drenado com este pensamento. Eu vou levar ele cativo e obediente ao meu Senhor, porque eu tenho a mente de Cristo. Deixe suas mãos livres. Ponha as mãos sobre a sua cabeça, representando aqui sua mente. E diga em voz alta, eu tenho a mente de Cristo. E toda fortaleza, pensamentos, argumentos, imagens, sons que a minha mente recebe do ladrão que vem roubar, matar e destruir, nesta manhã, com as armas de Deus, eu anulo e eu destruo e eu expulso da minha mente os argumentos, as imagens e os sons, porque estas armas que Deus me deu, a mente dele é poderosa para destruir esta fortaleza que se alojou, mas que nesta manhã está indo embora para sempre, para sempre, para sempre, em nome de Jesus. Se você crê no que você acaba de dizer, aplauda ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Sente-se por um instante. E terceira e última coisa que eu acho que é importante para a gente entender nossa filiação como filhos amados, é que Ele deu a você e a mim o poder de ser chamado e de ser feito filho de Deus. Está aí na tela para você conferir comigo. O apóstolo João,
ele escreveu assim no capítulo 1, verso 12. Contudo, diga contudo. Deixa eu voltar aqui. No verso 11, ele diz assim: ele veio para os que eram seus, referindo-se a Jesus. Ele veio para os judeus. Jesus vem desta linhagem judia. Então diz o texto, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Agora diz o verso 12, leia em voz alta. Contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder ou a autoridade de se tornarem o quê? Quem é você? E como você se tornou um filho de Deus? Está aí. Primeiro, você recebe a filiação. Segundo, você crê na filiação. E terceiro, você desfruta da filiação. Aleluia! Quem somos nós? Filhos amados do coração do nosso Pai Celestial. 3 coisas que faz com que você experimente do seu Pai Celestial o quanto Ele te ama. Primeiro, renove a sua mente com boas lembranças. Segundo, lute com armas certas. Eu dei um exemplo pessoal nesta manhã. E como eu lutei aqui enquanto estávamos louvando ao Senhor. Porque como nós lutamos é que faz a diferença. E eu pensei como um derrotado. Na minha sala. Eu entrei nesse lugar e saí daqui para cá como um vitorioso. A Raquel está aqui. Louvado seja Deus. Pela sua palavra. Funciona na minha vida, funciona na sua também. Amém? Vamos ficar de pé. Já acabou. Acho que dá para a gente repetir novamente aquela palavra profética sobre Jacó. Porque muitas vezes você se vê, e eu também, como Jacó. Muitas vezes você não entendeu, e nem eu, que nós fomos chamados, e fomos não só chamados, nós nos tornamos filhos de Deus. Não estou dizendo que você não passa por lutas, tribulações. Eu estou falando sobre você saber quem é. Você é. Não é que você será. Você é um filho amado. Se eu perguntasse agora a você, quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem somos nós? Filhos amados. Pastor, mas eu sou tão imperfeito. Mas aquele que começou em você uma boa obra, está aperfeiçoando até o dia de Cristo Jesus. Quem somos nós? E quando vierem os pensamentos? E quando o diabo, que é o ladrão, vier com todo o ímpeto contra sua mente, com as imagens, com os sons, com pensamentos, quem é você? E quando você tiver que lutar com as armas espirituais, você é o que para Deus? E como você sabe que é um filho amado? Porque você recebeu a filiação e crê nessa filiação. Louvado seja o nome do Senhor. Estes somos nós, filhos amados de Deus. Amém. É algo para ser vivido diariamente. É algo para ser lembrado constantemente. Tome as mãos de quem está ao seu lado. Com que eu quero convidar você a sair nesta manhã?
É o primeiro dia da semana. É o primeiro dia da semana. É o domingo. Não é a segunda-feira, é o domingo. É o dia do Senhor. Então você e eu podemos viver uma semana, viver o mês, viver o ano, viver a vida de forma certa. Aliás, eu quero dizer para vocês que eu vou aprofundar mais isso que eu estou falando hoje, na semana de primícias de julho. O Senhor tem falado muito ao meu coração, talvez seja o que eu mais precise ouvir do Senhor nesses dias. Se servir para você, você ouça. Mas eu queria muito que você finalizasse esta manhã com 3 declarações. E depois nós vamos exibir aquele banner com aquela profecia. Foi assim que Deus viu Jacó. Foi assim que Deus olhou para um homem enganador. É assim que Deus olha para mim e para você. Como enganador? Não. Como alguém transformado em filho de Deus. Então diga bem alto: eu tenho a mente de Cristo. E renovo a minha mente cada manhã, trazendo à minha mente aquilo que me dá esperança. Eu sou filho amado de Deus e luto com armas espirituais. Eu sou filho amado de Deus, porque Ele me recebeu, e eu creio que Ele me fez um filho amado de Deus. Agora vamos aqui àquele texto, por favor, Mateus. Declare em voz alta: Deus olha para mim. Agora diga para a pessoa do seu lado: Deus olha para você também. E nos vê. Como é que Deus nos vê? Vá declarando. Diga aleluia. Agora ore com o seu irmão, e enquanto vai ficar exposto esta declaração, olhe para esse texto com a mente renovada, com as lembranças boas que Deus vai trazer, com as armas espirituais que você vai lutar, com quem você é e com o que Deus fez na sua vida. Ele já te justificou, Ele já te perdoou, você já foi curado, você é favorecido, você é abençoado e você é amado, tudo por causa da obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia!